Olá pessoal, tudo bem? Continuando com a nossa série aqui, falando mais sobre DynamoDB. Eu me chamo Rafael Rodrigues e a gente vai explorar um pouco modelagem de dados hierárquicos usando shortkeys. Bom, essa é uma técnica que a gente acaba usando para modelar o dado e criar relacionamentos, né? Então, apesar do Dynamo ser conhecido também como um banco não relacional e ser composto de uma tabela apenas, nessa tabela você consegue, de fato, ter várias entidades e criar um relacionamento entre elas. Então, a ideia hoje aqui é falar um pouquinho, eu vou trazer um cenário de um cliente fictício, tá? Um cenário fictício. A gente vai mostrar como modelar esse cenário no Dynamo e quais, uma vez modelado o dado, quais são os padrões de acesso que ficam viabilizados. Lembrando, né? Lembrando e reforçando, né? A gente sempre tem que pensar no padrão de acesso antes de modelar a tabela, os seus relacionamentos no DynamoDB, tá? Então, diferente do banco relacional, a gente consegue ter muito mais flexibilidade, a gente pensa nos padrões de acesso depois que cria o banco, depois que modela. No caso do DynamoDB e de bancos NoSQL no geral, é muito importante você já saber os seus padrões de acesso e assim você consegue desenhar um modelo que vai ser mais performático e que vai te trazer um custo menor, tá bom? Então vamos explorar um pouquinho isso agora em detalhes. Então o nosso cenário é um cliente de uma rede de restaurantes global, tá? Então vamos pensar numa franquia aí de restaurantes que está espalhada pelo mundo, tá? E a ideia é a gente conseguir armazenar os dados, né, no primeiro momento, os dados dessas franquias, né, quais de uma forma e os dados geográficos principalmente. Então, que país que está, que estado, cidade, qual o endereço, né? Isso vai habilitar a gente depois, né, e aí nos próximos vídeos, né, vai habilitar a gente ter os funcionários organizados dentro dessa modelagem, vendas por franquia. Mas nesse primeiro momento a gente vai focar em armazenar as franquias e ter o relacionamento hierárquico, que é o tema de hoje. Tá? Então, como requisito, a gente tem os 4 requisitos, né? Armazenar os dados no nível de país, no nível de estado, cidade e também armazenar CEP e o endereço de cada uma das franquias. Requisitos de negócio. Então, capacidade de consultar e recuperar rapidamente esses dados, né, por nível geográfico, suporte para relatórios e análises, né, então você vai poder conectar ferramentas e serviços analíticos no DynamoDB e ter essas informações em forma de gráfico, em forma de relatórios, tá? Gerenciamento eficiente dos dados e a capacidade de escalar conforme a franquia vai se expandindo, né, então já foi falado no canal em vídeos anteriores, principalmente explorando as capacidades do DynamoDB como um banco de dados que é robusto e muito utilizado por grandes empresas para suas aplicações que têm requisito de escala global. Então, eu acabo não entrando em detalhe aqui, mas é sempre bom reforçar essa capacidade do Dynamo para aplicações modernas de escala global. E com isso, a gente vai ter os seguintes requisitos de acesso, né? Então, após modelado, a gente vai poder recuperar rapidamente aí os restaurantes num país específico, buscar os restaurantes por estado, província, pesquisar por cidades e também por CEP, tá bom? Agora, aqui é a foto do modelo, né? Então, eu coloquei aqui no formatinho de planilha, até para simplificar. Então, basicamente, aqui são dados fictícios aqui que eu usei para ilustrar. Então, a gente precisa se preocupar com a primary key, tá? Ela vai dar para a gente todos aqueles requisitos de acesso de forma performática e com custo mais baixo, né? Então, na nossa primary key, ela é composta pela partition key, que é o país, tá? E pela sort key, que vai ser o estado, hash city, hash zip, que é o CEP, tá bom? Aqui são dados fictícios, então a gente consegue observar que dentro do país USA, a gente tem várias entidades aqui se relacionando, né? Então, aqui no Dynamo a gente chama isso de um item collection, tá? Então, em USA eu tenho 3 estados, cada estado aqui tem uma cidade e um CEP específico e o detalhe. Lembrando que no Dynamo o esquema é flexível, né? Então você não precisa se preocupar com os atributos e definir eles no momento da modelagem, tá? Você pode ter mais atributos aqui, um esquema flexível, tá bom?
Então, esse é o desenho do nosso modelo. E no código, como é que fica isso? Bom, aqui é um exemplo de código de criação da tabela no Dynamo. Então, a gente tem aqui a create tabela restaurant locations, tá? E a gente define a PK como hash, SK como range. E aqui, a PK a gente chama de PK, tipo string, e a SK a gente chama de SK, tá? Bom, mas por que esse nome? Vamos voltar aqui. Como a gente está usando um item collection, se a gente coloca o nome da sort key, estado, city ou zip code, você acaba confundindo um pouco. Então, como a gente vai ter várias entidades aqui dentro, pode ter várias entidades, a gente coloca um nome genérico para poder trabalhar nesse ponto. Um outro ponto, atributo importante aqui, eu estou definindo já o throughput da minha tabela, tá? Nesse caso aqui, estou assumindo que eu conheço o padrão de acesso e 5 unidades de capacidade de leitura e 5 unidades de escrita são suficientes para mim. No Dynamo você tem o modelo provisionado e o modelo on demand, né? Então, para aplicações novas, principalmente, onde você não conhece o padrão de acesso, você pode criar sua tabela no modo on demand, tá? E aí com isso ele vai se ajustando automaticamente à necessidade. E depois de um tempo você pode estudar e entender se agora eu já conheço o comportamento da minha aplicação, eu vou mudar para o modo provisionado, já sei quantos RCUs e WCUs eu preciso, tá bom? Então é importante a gente coloca aqui como provisionado, você pode mudar depois, tá? Legal, uma vez que a tabela é criada, já modelada para suportar aqueles requisitos, agora a gente tem os padrões de acesso habilitados, né? Então, lembram que eram 4, né, pessoal? O primeiro, aqui de novo, né? Um exemplo de código, como é que eu iria fazer a query dentro do meu Dynamo. Então, o primeiro padrão de acesso é buscar pelo país, né? Então, PK igual país. O segundo é buscar pelo país e estado. Aqui a gente usa o begin with, né? Lembrando que é um tipo range, para a gente conseguir achar esse dado. Padrões 3 e 4. País, estado e cidade. E o último padrão de acesso, país, estado, cidade e o CEP, ou zip code. Tá, pessoal? Então, esse era um pouquinho do que eu tinha para trazer hoje para vocês. De forma simples aqui, a gente pegou um cenário com os requisitos e a gente conseguiu, com um código muito simples, modelar essa tabela, criar essa tabela para ser capaz de atender todos esses padrões de acesso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.